Já casasse, principalmente aqui em Angola, casam em comunhão de bens, mas o marido, na cabeça dele, é tudo dele. A todos os níveis, a todos os setores, tem sido feito um conjunto de mudanças que vai obrigar os angolanos a ter que depois cumprir. Quando o meu filho nasceu, na sala de parto, saiu o e-mail com a minha promoção. Sinto muito orgulho da mulher que me tornei, sinto muito orgulho das coisas que alcancei hoje. Eu decidi avançar com medo mesmo, não pronta, porque eu sabia que ao longo do processo eu ia melhorar. Era muito aquilo de, agora virou blogueira, mas esta não era da auditoria, não trabalhava em multinacional, agora está a fazer lives no Instagram, não deixa o dinheiro para o teu filho. Numa conta à ordem, numa conta de depósito a prazo, vai gerar, sei lá, 3, 5%. Eu acho fascinante o suporte que vocês dão a tudo que nós produzimos de conteúdo de qualidade para vocês. Mas uma coisa que me intriga até hoje é que apenas 31% das pessoas que assistem o podcast são de facto subscritas ao canal. Nós precisamos, e eu peço diretamente a ti, que deixes um like e subscrevas o canal, porque quando tu assim o fazes, tu validas aquilo que é o nosso trabalho e permites que isto possa chegar a mais pessoas, a mais famílias, causando mais transformação. Eu posso fazer uma promessa. Eu vou continuar a me esforçar para trazer os melhores convidados e tornar estes episódios ainda mais interessantes e garantir que a gente não falhe nem sequer uma semana. Então subscreve o canal, recomenda-nos e vamos juntos para Sozinho é Mais Difícil. Sejam muito bem-vindos ao Dinheiro Limpo Podcast. Nós estamos nessa senda, né? Cada dia um episódio melhor, cada dia as conversas melhoram. E hoje, de facto, eu trouxe aqui uma pessoa com quem eu frequento muitos ambientes. A gente tem muitas conversas, somos até colegas de profissão, mas nunca nos sentamos à mesa para ter uma conversa assim, direta, e entender um pouquinho mais do seu próprio universo. Então, minhas senhoras e meus senhores, pam, Juscelia Gabriel, como é que tu estás? Obrigada, Euclides, pelo convite. Estou bem, finalmente conseguimos sentar aqui para ter uma conversa. Acho que vai ficar muito bem. Não, vai. Para quem não te conhece, Juscelia, que é um pouco difícil, né? Porque tu já és um trademark, acho que vais receber um registro de feito em Angola só para a tua marca pessoal, se é que ainda não existe. Mas estava que tu dissesses porque é que essas pessoas iam ficar connosco nestes 50 minutos a te ouvir e quem é que tu és? Sou a Juscelia Gabriel, educadora financeira, consultora financeira e também empreendedora em Angola, que é uma grande aventura. E acho que deviam ficar até o final do episódio, porque vamos trazer aqui um pouco uma vertente da Juscelia que provavelmente muitos de vocês não conhecem e acho que vai ser uma conversa bastante interessante. Eu acho que sim. Nós estamos num país em que, apesar de nós termos essa divisão no topo entre mulheres e homens, por exemplo, no Parlamento, tem equilíbrio, ainda não temos as mulheres com o destaque que elas merecem e nós olhamos para o caminho das mulheres como sendo muito mais difícil que o dos homens. O que é que uma mulher precisa deixar morrer para ter o sucesso que ela nasceu para ter? Muito boa pergunta. Eu acredito que é acreditar mais no seu potencial e naquilo que efetivamente consegue fazer. Acredito que nós mulheres crescemos muito com o tabu de que temos muitas limitações e de facto temos, mas é importante nós sabermos até que ponto nós conseguimos de facto avançar, que escolhas devemos fazer. Eu costumo dizer que as mulheres têm tempo para fazer as coisas. E se nós conseguirmos gerir esse tempo, fazer as coisas a tempo, nós vamos conseguir avançar muito mais. Então eu acho que sim, devemos acreditar mais em nós, devemos saber quais são os nossos limites e aquilo que efetivamente conseguimos, não só nos baseando nos tabus e nas limitações dos ambientes em que nos inserimos. Não, brutal. Eu já comentei sobre isso num episódio em que eu tive a conversa, em que é um pouquinho injusto o facto de o topo da carreira feminina também estar ali acompanhado do seu período biologicamente pronto para ter um parto normal e fazer família. E trago aqui um ponto em particular, tu és uma mulher super bem sucedida, é público isto, né? Naquilo que é o padrão da nossa sociedade, tu és casada, tens filhos, antes disto és uma pessoa incrível, és uma super profissional, essa cara da riqueza, né? Resumidamente. E tens aqui alguns aspectos que é, tu tens 3 filhos aos 33 anos, certo? Verdade. E o teu filho mais velho tem já 9 anos. E tu conseguiste fazer todo esse percurso dentro desse processo. Que idade é que tu tinhas quando tinhas o primeiro filho? Eu tinha 24 anos
Ok. E eu costumo dizer que eu fiz filho na adolescência, porque para mim era como se fosse na adolescência, mas eu tive a vantagem de, quando eu tive o meu primeiro filho, eu já tinha 3 anos de trabalho, já me tinha licenciado, então já tinha praticamente a minha carreira a começar, já estava ali prestes a ser senior da auditoria financeira. Eu lembro que quando o meu filho nasceu, na sala de parto saiu o e-mail com a minha promoção para boa. senior. Então, por isso é que eu digo que as mulheres têm que fazer as coisas mais cedo para dar tempo depois avançarem um pouco mais. Apesar de que há outras mulheres que conseguem perfeitamente também depois correr atrás e ainda assim fazer dar certo, mas eu tive essa vantagem em que me licenciei mais cedo, eu comecei a estudar muito cedo. Eu, quando me licenciei, eu tinha 20, a fazer 21 anos, então consegui dar aqueles primeiros passos na minha carreira, ter aquelas bases. E depois aí sim começar a focar um pouco mais na família. Okay. Casei-me, tive o meu primeiro filho e aí só foi... Tu casaste primeiro ou tiveste o primeiro filho? Casei-me primeiro. Ok. Então tu não casaste porque tiveste filho, tu tiveste filho porque casaste? Um pouco dos dois, Já tinha o casamento marcado e depois fiquei grávida, então avançamos um pouco mais aí a data do casamento e estamos fizemos um casamento assim mais simples e depois vamos fazer um casamento maior, com uma festa grande, que até hoje ainda não aconteceu. Estamos os dois na mesma coisa aqui. Vamos ver, mas sim, acho que eu esperando para pensar foi realmente a melhor escolha. Perfeito, então tu és da opinião que não adianta adiar família pela profissão, ou que em alguns momentos se calhar compensa? Depende sempre das circunstâncias exatas, mas eu acho que não precisamos adiar a família, mas precisamos ter em mente de que, como profissionais, também precisamos ter essa parte feita. Sei que para as mulheres é mais difícil. No meu caso, se eu adiantasse, por exemplo, primeiro a minha família, ok, fiquei grávida, casei-me e fiquei grávida, e depois só focar no trabalho. Uhum. Poderia ser que não ia bater muito bem, porque eu já tinha essa base adiantada, né? Apesar de depois ter refeito completamente a minha carreira, aquilo em que eu trabalho hoje. Então, eu acho que sim, podemos priorizar a família, mas não podemos deixar completamente de lado. É importante avaliar a parte financeira, porque há também aquelas mulheres que priorizam a família, mas depois ficam muito vulneráveis financeiramente e profissionalmente também, né? O marido depois começa a olhar para elas, no sentido de que não estão a evoluir profissionalmente, mas isso depois já são outros problemas. Sim, né? Se nós acho que devemos falar lá na frente um pouquinho sobre... Sim, acho que não adianta aqui aprofundar, mas eu acho que sim, é importante adiantar, mas precisamos ter também aí as bases para depois conseguirmos avançar profissionalmente e assegurar aí a parte da independência financeira. Perfeito. Antes da família, obviamente, antes de qualquer coisa, existe a Juscelia. Eu gostava de tratar como um indivíduo. O caminho que tu estás a traçar para ti é algo que tu planeaste quando eras aquela miúda que veio do interior, certo? Ou que nasceu aqui em Luanda já? Aqui em Luanda. Os teus pais vieram do interior, certo? Uhum. Eu sei um pouquinho da tua história, mas quando eras aquela menina ali, naquele momento, tu planeaste o caminho que estás a fazer ou tu não esperavas que as coisas acontecessem desse jeito? Hoje, quando olhas para trás, o que é que tu sentes? Muito bem. Eu sinto que evolui muito. Não foi algo completamente planeado, mas eu lembro de quando era mais nova e costumo brincar com a minha prima. Nós dizíamos, olha, quando crescermos, nos formarmos, vamos ser boss ladies, não vamos ter marido, vamos viajar muito, vamos fazer N coisas. E hoje eu vejo que algumas coisas foram diferentes, naturalmente nunca corri exatamente como planeado, mas sim, sinto muito orgulho da mulher que me tornei, sinto muito orgulho das coisas que alcancei hoje e acho que é muito fruto do que eu tive que abdicar, do que eu tive que aprimorar também no caminho para chegar ao que eu sou hoje. Boa. Aos 24 anos, né, começas esse processo de construção de família. Cedo, né? Não cedo para a África, né? Para o padrão africano até está lá, mas calhar para o padrão mais europeu, relativamente cedo. Tiveste medo no processo? Ou tinhas toda uma estrutura que te permitia ter garantia de que as coisas iam correr bem? Porque muitas mulheres hoje olham para ti, têm 22, 23, 24 anos, pensam em começar
talvez uma vida profissional mais ativa, mas colocam na balança tudo isto. O que é que tu sentiste? Tiveste medo na altura? Acho que eu nunca falei sobre isso abertamente. Eu tive muito medo, muito medo. Justamente porque quando eu descobri que estava grávida, foi em ano de promoção. E em ano de promoção nas Big Four, tipo, tens que dar o teu máximo para seres promovida. E meses antes eu descobri que estava grávida. Então era como se... E não era comum nestas empresas ver uma mulher a ser promovida grávida. Não propriamente porque não eram capazes para tal, né? Há muito assunto à volta disso, mas porque a própria mulher muda quando está grávida. É menos produtiva, Sim. há umas que ficam doentes. Então eu tive muito medo, porque eu tinha um plano completamente traçado para aquele ano, e um dos planos era ser promovida, avançar na minha carreira. E então eu sabia que isto ia mudar completamente o meu plano. Passou-me várias coisas na cabeça na altura, mas tive que sentar com o meu namorado, na altura noivo, tínhamos já casamento marcado, para decidir, e éramos colegas, nós sempre trabalhámos juntos, para decidir como é que íamos fazer. Então decidimos assumir o risco. Eu continuava a ser boa naquilo que fazia, independentemente do que vinha pela frente, a nossa prioridade naquele momento ia ser o nosso filho. Então felizmente correu bem. Mas sim, é uma escolha que tivemos que fazer, tive muito medo e tive que decidir qual seria a minha prioridade naquele momento. Perfeito. Tiveste de deixar muitos sonhos para trás no processo, nesse processo de construção pessoal. Eu vou perguntar algo, mas se voltássemos um pouquinho no tempo e tu pensasses quais são os sonhos, ou qual é o sonho que tu tiveste de deixar para trás para estás aqui hoje, lembras-te de algum? Teve alguma coisa específica que deixaste para trás? Acho que não. Tiveste que abdicar de... Tive que abdicar. Eu na verdade, abdico, faço escolhas diárias, posso assim dizer. Porque eu sinto que às vezes eu posso ir um pouco mais com a marca que eu tenho hoje, com o meu percurso. Às vezes eu sinto que podia fazer mais, podia chegar mais longe, mas é uma escolha que eu faço todos os dias, porque hoje eu tenho outras prioridades. A minha família hoje é uma das minhas maiores prioridades. Então, se amanhã se eu tiver que deixar a minha família para trás e ser uma empresária muito mais sucedida, eu se calhar vou preferir ter a minha família ao lado. Naturalmente que não é uma coisa contra a outra, mas nós temos que aceitar que não vamos simultaneamente estar no topo nos dois lados. Não sei se me faço perceber. Sim, não, claro. Ou seja, eu não vou conseguir estar em todos os eventos, eu não vou conseguir estar em alta performance, sendo que eu tenho 3 filhos que também tenho que acompanhar o crescimento, tenho que ver como é que estão as notas da escola, como é que está o comportamento, como é que está a casa. Então tem essa parte que eu também quero estar presente. E então eu sei que isto faz-me perder um pouco no lado como empreendedora, como profissional, por eu não estar constantemente em alta performance. Então não diria um sonho, de facto, porque eu sei que de qualquer das formas eu vou chegar aos meus grandes objetivos. Boa. E tenho alcançado de forma paulatina, mas tenho plena noção de que as escolhas que eu faço ainda assim me satisfazem como mulher, com a realização que eu quero ter no momento, né? Que é poder acompanhar a minha família e ainda assim cumprir com os meus objetivos. E aí onde a gente vai? E o sentido de missão? Porque a missão bate no coração. Porque há coisas, por exemplo, eu sou um homem muito família. Muito família. Para mim nada é mais importante do que a minha família. Mas o sentido de missão, ele às vezes puxa por mim num caminho que eu fico... O que é que eu faria nesse lugar? Por exemplo, eu sinto que eu devo contribuir, efetivamente. Eu sinto que o poder e a responsabilidade que eu tenho nas mãos, ela deve estar distribuída pelos outros. E certamente tu sentes isto também. Se tu tivesses que cumprir a tua missão com plenitude para garantir que o resultado fosse estrondoso conforme aquilo que tu esperas para as outras pessoas, tu ainda assim abdicavas para estar 100% com a família, ou se entende que o papel da família pode ser repartido em 50-50, porque no final
tem um pai também ali. Eu sei que muitas das vezes as mulheres se predispõem a abdicar de tudo o que são os seus sonhos e o seu potencial em prol da família. Não sei se é porque, de modo axioma ou de modo subentendido, transferimos sempre a responsabilidade da família para a mulher, ou se é um lado feminino que quer poupar o marido dessa responsabilidade, ou se calhar não confiam o suficiente nos parceiros para que assumam a responsabilidade da família. Como é que tu vês isto? Como é que isto te pesa, o sentido de missão e o lado da responsabilidade de dividir a família com o parceiro? A revista Prisma Econômico é a nova revista e o novo projeto do Grupo BAI. Eu fiquei fascinado, porque eles literalmente estão destacados a abraçar a missão de expansão da literacia financeira. E não podia haver parceiro melhor para nós nesse processo, visto que o Dinheiro Limpo tem o foco e a missão de expandir literacia financeira pelo país inteiro. Prisma Econômico é uma revista detalhada, guiada sobre instrumentos que de facto fazem diferença no ecossistema financeiro nacional. A nível de tecnologia financeira, transformação digital, sistema financeiro, inclusão e literacia financeira. Para teres acesso a esta revista, podes visitar o site da Prisma Econômico. Como tu sabes, todo mundo que tem acesso a um livro no Dinheiro Limpo acaba recebendo também um exemplar da revista Prisma Econômico. Então vamos juntos, tenham acesso à revista, porque conteúdo como este não é fácil de produzir. Dá de parabéns à revista Prisma Econômico e a por isso são parceiros oficiais do Dinheiro Limpo Podcast. Eu acho que é uma luta diária, né? Porque nós queremos cumprir, sim, a missão, como disseste bem. Eu sinto igualmente essa responsabilidade de ser uma referência para muitas outras mulheres angolanas que também querem ter uma família, querem chegar onde eu estou hoje, que estão a fazer um percurso semelhante e se inspiram naquilo que foi o meu processo, ou que tem sido o meu processo. Mas eu, felizmente, tenho muito apoio também do meu esposo. Tenho mesmo muito apoio. E às vezes eu tenho sim que deixar um pouco mais a família. Às vezes eu tenho que deixar. A minha filha mais nova tem 1 ano e 9 meses. Então, às vezes eu tenho que deixar com o meu esposo para cumprir desafios profissionais. Então, é um pouco dos dois. E em algumas vezes sim, temos que deixar um pouco o lado família para cumprir com a missão. No teu processo de construção financeira, né, quando começaste a montar o teu património, o que é que fez mais diferença? Os primeiros 10 milhões de kwanzas ou os primeiros 100 milhões de kwanzas? Vamos colocar contexto de 10 mil euros ou 100 mil euros. O que é que fez mais diferença na tua vida, a título pessoal? Muito boa pergunta. É assim, a nível de hábitos e disciplina, os 10 milhões fizeram muita diferença, porque foi mais difícil de alcançar, mas foi todo um processo que contribuiu para que chegasse depois aos 100. Porque os 100 foram muito mais rápidos do que os 10. Mas eu provavelmente não chegaria aos 100 milhões se eu não tivesse a disciplina, os hábitos, a rotina financeira, o conhecimento que tive para chegar aos 100. Então eu acho que... Escolhendo aqui, eu acho que me trouxe maior aprendizado os 10. Perfeito. Porque às vezes as pessoas pensam na construção financeira de forma astronómica. E o nosso cérebro, ele às vezes é o nosso próprio sabotador, porque ele pensa, pô, tu não tens já estás a pensar em 100, já estás a pensar em 1.000.000. É importante que até a multiplicação subentendida na nossa cabeça tenha algum tipo de processo, porque senão nós nos desmotivamos. Imagina, tu não tens nada poupado e o teu primeiro goal já é 1 milhão de kwanzas, talvez devesses pensar nos teus primeiros 10 mil. Depois nos teus primeiros 100 mil, nos 500 mil, e criar esse processo de pequenas conquistas e pequenas metas até para a autossatisfação. Eu penso da mesma forma. Eu acho que os primeiros 10 são difíceis, porque em teoria, por exemplo, mesmo seja em Portugal ou em Angola, para uma pessoa poupar 10 mil euros a ganhar um salário mínimo é muito difícil. E é preciso passar por cima de muitas coisas. Mas depois dali tu chegas aos 100 e parece que dos 100 para cima a coisa começa a ficar mais fácil, né? Começa a ficar mais fácil. Mas é porque tu já te tornaste numa pessoa que efetivamente consegue
multiplicar de forma mais rápida. Então eu acho que, porque imagina, se saís do 100 para o 0, novamente, tu vais conseguir fazer os 10 muito mais rápido. Exato. Porque já és uma pessoa completamente diferente, tens hábitos diferentes, já tens uma rotina, tens conhecimento sobre negócios, sobre o que fazes. Então é importante, reforçando aquilo que disseste, conhecermos qual é o processo, né, para chegar aos 10, conhecermos as nossas limitações, e isso leva tempo. Pode ser que primeiro vamos juntar ali 1000 e depois vai surgir uma vontade de comprar alguma coisa, vamos voltar ao 0. Então até conseguimos ter essa rotina, estar ali todos os meses. E acho também um pouco de perceber o impacto que tem essa rotina de investimentos e poupança. Quando nós começamos a perceber o impacto, e eu dou sempre aqui o exemplo de quando eu percebi o efeito dos juros compostos. Né? Sim. O meu esposo me chamou ali uma planilha e disse, olha, vamos começar a investir em títulos. E ele mostrou-me o efeito que aquilo teria em 10 anos, 15 anos. Então eu fiquei, uau, é possível, cá temos essas taxas. Então, quando nós conseguimos ter também essa visualização do longo prazo, isto tem um impacto enorme. Mas é importante respeitarmos o processo, como se chega a qualquer um dos números. O que contribuiu mais para o teu sucesso é o que tu sabes ou quem tu conheceste? Interessante. É um pouco dos dois, mas eu acredito que só o que eu sei não me levaria onde eu estou hoje. Mas não diria quem eu conheci, mas a pessoa que eu me tornei, o posicionamento que eu tive desde o início até hoje. Então, eu acho que sim. Iria mais para quem eu conheci durante o processo, se só tiver essas duas alternativas. Ok. Então, quem estiver a nos ouvir hoje, obviamente ele vai dizer, olha, eu quero entrar num processo de transformação, quero tornar-me uma pessoa completamente diferente. É possível, né? A pessoa tomar uma decisão hoje e decidir fazer algo. Se ela ficar muito focada em aprender e não conhecer as pessoas certas, o caminho tende a ser um pouco mais difícil. É bem mais difícil. Mas agora, vale o nível de prostituição que existe, e falo, não estou-me a referir a sexo necessariamente, mas estou-me a referir vale o que se faz dentro da nossa sociedade para ser reconhecido, para ser visto. Porque isto faz-me mal. Tá a ver? Eu percebo. Isso faz-me muito mal. Dentro desse universo em que muitas vezes nós convivemos, as pessoas são muito más. E eu gosto de dar esse acordar aos indivíduos que acham que construir relações a qualquer custo compensa. O preço que se paga às vezes é muito alto. Eu sinto que sim, e é muito comum aqui na nossa sociedade o conhecer, né, o networking, o facto de às vezes não és o melhor tecnicamente, mas como és a pessoa mais próxima, és o que tem o contacto ou outras coisas por trás, então és tu que vais conseguir. Eu acho que não iria por aí, por isso é que eu disse inicialmente que é importante ter um pouco dos dois. Sim. Porque depois tens o contacto, depois já não seres útil para esta pessoa, essa pessoa tem que perceber realmente porque que tem que te manter ao lado dela, porque que tem que te manter a fazer aquele trabalho. E aí é que entra o lado técnico. Ela tem que ver realmente o impacto que tu geraste. Sim. Então, aí é onde entra o conhecimento. Tu vens de uma família rica? Não. Não ter vindo de uma família rica e ter todo o conhecimento que tu tens, e talvez sejas rica hoje em dia, tem algum peso que se carrega muito grande? Porque imagina, em teoria, quando nós viemos de famílias ricas e vamos olhar para famílias ricas que construíram riqueza de base, estas pessoas aprenderam coisas que os outros não aprenderam. Então, normalmente são trabalhadores, são muito bem educados, têm mesmo educação, não estou a falar comportamental, mas estou a falar mesmo a nível de conhecimento. E quando tens fora da curva, outliers, pessoas que saem daquele ambiente e de repente explodem no processo, carregam consigo um peso enorme da família. O peso primeiro das cobranças e do não entendimento daquilo que tu estás a transformar, mas também o peso do apoio financeiro, de verem a Juscelia como a solução de todos os problemas e até problemas que talvez tu não consigas resolver. Tu sentiste esse peso na tua família? Eu senti e sinto
até hoje. Eu acho que isso é transversal para todos aqueles jovens que saíram um pouco da bolha. Sim. Mas o que eu costumo passar é completamente gerível. Nós precisamos saber os nossos limites e também saber impor limites. E com as famílias, principalmente africanas, vamos assim dizer, é importante impor limites. Então, os meus familiares estão muito felizes de onde eu estou hoje, mas sabem até que ponto podem contar comigo, sabem em que situações é que efetivamente eu posso intervir. E isto é muito importante para que eu também cresça e continue também a puxar por eles, dentro desses limites. Então, o que acontece normalmente é as pessoas não conseguirem pôr limites. Então, em vez de o jovem efetivamente crescer, tornar-se, ter uma riqueza, um património relevante, acaba por ir para trás, né? Porque tem que cumprir com obrigações, responsabilidades das gerações para trás e não consegue evoluir. Então, é sim uma responsabilidade que se carrega, é transversal, mas nós precisamos saber gerir, saber impor limites para efetivamente conseguirmos fazer as gerações tirar o peso dos ombros da Juscelia, por favor, tá? Deixem a moça brilhar, tá? Eu por acaso entendo o que estás a dizer e existe aqui também uma justificação histórica para nós, que as nossas famílias são fragmentadas, o efeito da guerra sente-se até hoje na construção da família, o nível de oportunidades, os salários que se pagam, tudo isso acho que faz muita diferença. Quando tu começaste dentro do universo das finanças, tu estavas pronta? Porque tu estavas no corporate a fazer auditoria. É um universo completamente diferente dos investimentos. Não há muito que se ligue, né? Entre aspas. Mas tu, quando começas e começas a fazer os investimentos e começas a falar sobre finanças pessoais e tudo mais, tu já te sentias a especialista ou tu começaste a mesma? Porque muitas pessoas, elas ficam quase obsoletas por quererem estar perfeitas. Ou seja, e ficam a retardar o processo de começar, quer seja a construir uma marca pessoal e a fazer um negócio digital como tu começaste no início, ou então até a empreender numa área qualquer. Dá aquele síndrome do impostor, né? E as pessoas simplesmente não o fazem, não começam. Tu estavas pronta, como é que tu te sentiste naquela altura? Assim, eu não me sentia completamente pronta, porque a minha experiência era da auditoria financeira. Apesar de que eu via alguns temas, isto a nível de empresas, então já via bonds, que algumas empresas investiam, alguns títulos, validava naturalmente depósitos a prazo. Então, eu comecei partilhando aquilo que era a minha experiência pessoal com os investimentos. Certo. Naturalmente que tinha também esse background a nível de financeiro, né? Mas eu decidi avançar com medo mesmo, não pronta, porque eu sabia que ao longo do processo eu ia melhorar. Exato. Eu costumo dizer até hoje que eu continuo a ser uma pessoa introvertida, mas eu sou uma pessoa introvertida que se arrisca o tempo inteiro. Então, se é para fazer, vamos fazer, eu vou treinar, vou gravar 20 vezes, mas tem que dar certo. Se eu preciso ter aquela formação para ter essa certificação, eu vou fazer. Então, eu acho que ou seja, o que mais faz diferença naquilo que é a construção do meu processo é justamente isso. Eu me arrisco muito. Certo. E quando eu ponho na cabeça que é para dar certo, eu vou buscar, eu vou estudar, eu vou ver N ferramentas para conseguir concluir aquele objetivo. Olha, eu vou dizer algo, não sei se já te disse, mas vou dizer isto. Quando estávamos na pandemia, eu lembro de eu estar em casa, a Ana está frustrada comigo, porque naquela altura nós já tínhamos background de investimento há algum tempo, já tínhamos património imobiliário internacional e tudo mais, mas eu estava assim a pensar o que é que eu vou fazer naquela altura. Epá, os negócios também estavam meio que parados, as obras não aconteciam da mesma forma, e eu vi-te a fazer um lançamento ou um produto qualquer com o Jay Killa, e eu disse, olha essa menina. Essa menina está a falar de investimentos aqui, e depois naquela altura também eu já via o YouTube e via os brasileiros e os americanos a fazerem isto. Eu disse, olha, vou começar a produzir conteúdo também. Então eu comecei a produzir conteúdo online sobre o que eu sabia e o que fazíamos na altura, muito porque eu vi o teu conteúdo também. Então, olha, estás de parabéns, porque parte do que eu faço hoje tem um dedo teu, porque tu começaste um pouquinho antes de mim. Um pouquinho. Eu acho que é monótono, porque eu também fiquei muito feliz quando
vi outras pessoas a fazer, porque eu comecei com muito medo e era algo completamente novo, mas ver que havia outras pessoas a fazer, isso foi um grande base. E tu hoje, pronto, és aqui a nossa maior referência nesse sentido. Obrigado. Então eu acho que sim. Eu acho que uma das coisas que nós em particular, que em inglês diz trailblazers, né, que abrem caminho, passam, não sei se tu passaste tanto quanto eu, mas eu passei muito. Se calhar as pessoas foram mais sensíveis contigo porque tu és mulher. E aí também está o benefício do sexo frágil, né? Entre aspas, né? Mas eu recebi muito backlash. Eu recebi muito... Eu só não sofri porque eu sou um ser humano com uma construção diferente. Também passei. Mas os ataques, estás a ver? Eu também passei e eu acho que foi acredito que também passaste porque também vieste uma empresa diferente. Sim. Então era muito aquilo de agora virou blogueira. Oh, mas esta não era da auditoria, não trabalhava em multinacional. Agora está a fazer lives no Instagram. Então era pronto, porque muitos profissionais até querem sair, querem fazer transições de carreira, mas o medo do julgamento, desses tais backlashes é que os trava. Então, eu acho que isso também foi um diferencial enorme no meu processo, que foi largar das amarras, né? Não importa o que disserem, eu vou fazer porque quero realmente fazer isso. Eu acho que principalmente no nosso ambiente aqui em Angola, se tu não tiveres alguma força emocional, alguma estrutura emocional, é muito difícil. Eu lembro de uma menina, esqueci-me agora do nome dela, sei que ela é memeira, faz memes e tudo mais, e ela até trabalha no Ligás e tudo mais. Ela tinha uma cisma comigo, que era impressionante. Ela só estava a fazer o trabalho dela, tá vendo? Mas ela conseguia transformar qualquer coisa que eu fizesse num meme, tá vendo? Mas a minha construção sempre achou aquilo engraçado, tipo, that's funny, tá vendo? Até porque chega uma altura que é irrefutável. Eu acho que dos 6 anos para cá, todos nós crescemos muito, a nível de conhecimento, a nível financeiro, a nível de infraestrutura e tudo mais. E eu acho que nada foi mais importante nesse processo do que perder o medo de arriscar. Então, se puder dizer alguma coisa a quem nos ouve, a quem nos vê, façam. O máximo pode dar errado. Só faz. Só faz. O errado é certo, né? Pode dar errado, mas pode também crescer muito, pode dar muito certo. Sim. Neste processo, e socialmente, e até os teus filhos a crescerem com um nível de estrutura diferente da que tu tiveste, qual é o preparo que tu tens que ter como mãe, por exemplo, para seres uma mãe melhor para os teus filhos? Porque nós viemos de um background diferente. Nós não tivemos tanto acesso como hoje em dia podemos dar aos nossos filhos, por exemplo. Então, hoje em dia, a minha filha tem 2 anos, mas ela já conhece 10 países. Ela já viajou de business umas tantas vezes. E a minha primeira viagem internacional já era maior de idade. Então, como é que tu vês isso? Que nível de estrutura é que tu preparas para garantir que os teus filhos, não tendo o mesmo processo que tu tiveste, consigam ainda assim ter o mesmo sucesso ou ainda maior? Primeiro, eu me preocupo com a estrutura financeira. Há quem diga que não, vais preparar pessoas que não vão ser, se calhar, tão ambiciosas, porque vão saber que têm, mas não. Eu acho que é importante nos preocuparmos com a parte ali financeira. Aquela base inicial que ele vai ter, ou seja, chegou à universidade, ter pelo menos ali um carrito, tem já um valor inicial de investimentos, tem o valor da universidade, para aquele início. Certo. Eu acho que é muito importante, eu lembro muito da altura da universidade. Sei que as dificuldades também nos levam ao aprendizado, mas eu acho que há coisas que nós podemos fazer pelos nossos filhos para os permitir explorar outros campos. Exato. Então, a parte financeira, isto é a parte que eu primeiro me preocupo e tenho trabalhado à volta disso. Depois, ainda essa semana, eu ali em conversas com o meu ChatGPT, temos assim algumas conversas, e estávamos assim a explorar, e com o meu filho ao lado, às vezes fico assim a pesquisar com ela ao lado, que habilidades é que eu posso ensinar ao meu filho com a evolução da IA, com a evolução do mundo. E estranhamente, o que foi recomendado é, por exemplo, habilidades de comunicação, oratória, como é que ele é crítico.
E são efetivamente pontos que fizeram muita diferença na minha construção como profissional hoje. O fato de eu ter trabalhado em multinacionais, em auditoria, trouxe-me esse espírito crítico. Certo. E o fato de eu ter me arriscado e começar a trabalhar com digital fez com que eu trabalhasse muito a minha comunicação. Isso tem um impacto enorme, não só a nível de um negócio digital, a nível de reuniões, a nível de relações. Então, é muito importante nós trabalharmos em habilidades para os nossos filhos, preparar a base financeira, mas também ter o cuidado de passar os valores certos para eles. Porque hoje em dia estamos na era da informação e muita influência exterior. Então, hoje os nossos filhos têm 2, 5, 9 anos e nós ainda somos as referências para eles dentro de casa. Mas daqui a mais 5 anos eles vão ter outras referências. Sim. Então, é muito importante a base de valores que eles têm em casa. Então, eu me preocupo também com essa parte, com como é que está a educação deles, como é que está a relação deles com outras pessoas, que base é que eles têm hoje, se leem ou não a Bíblia. Nós temos a nossa rotina também de oração dentro de casa. Então, eu acho que é muito importante essas 3 coisas, né? Habilidades que eles precisam ter para o exterior, valores que têm que começar dentro de casa, mas também, sim, preparar para eles uma base financeira para começarem já com um avanço e focarem em outros pontos. Boa, tu investes para todos eles? Invisto. Boa, como é que é a carteira de investimento dos teus filhos nas idades que eles têm? Ok. É assim, até pouco tempo nós estamos agora a fazer a passagem para as contas custódias deles, nesse momento, e ainda é só uma carteira de obrigações, okay? Nestas que começamos agora. Mas até há pouco tempo nós fazíamos dentro das nossas carteiras de investimentos. E fazíamos ali a separação do que é para um e para outro. Então é bom saber que vocês, como pais, podem abrir contas de investimentos em Angola e nos estrangeiros em nome dos vossos filhos, mas que vocês são os tutores disto. Eu, por exemplo, tenho uma história com a minha filha, não na carteira dela daqui local, mas no Reino Unido, onde ela nasceu na altura. E quando ela nasceu, eu coloquei 500 libras na conta dela. E fiz um débito direto a partir da minha conta para sair sempre 500 libras todos os meses. Boa. Então, aquilo já está como... Eu até esqueço que o investimento dela está como um custo, tá, como se fosse um custo direto. E eu lembro que agora, há 4 meses mais ou menos, eu precisava assim de alguma liquidez. E eu tentei entrar na conta dela para tirar o dinheiro. Não dá. Não dá. A conta simplesmente barra, porque é uma conta que está no número fiscal dela e só vai ter acesso quando ela tiver 18 anos. Exatamente. E a verdade boa é que eu fiz o setup de formas em que a cada ano o meu depósito mensal cresça 5%. E se o mercado crescer 10% ao ano, quando ela tiver 18 anos vai ter 400 mil libras. Estamos a falar de mais de $1 milhão, por exemplo. Uau. E às vezes parece impossível para a pessoa fazer isso, mas eu tenho de fazer. Por causa do tipo de conta que é. Porque se eu não coloco lá mais dinheiro, só vai ter o dinheiro que já está lá. Não vou conseguir mesmo ter. Então, às vezes, até penso, vou só deixar esse dinheiro. Quando a minha filha tiver 18 anos, vai falar, pai, só isso, tá a ver? Então, criar esses hábitos de ir fazendo 50 mil, 50 euros, 100 euros, 30 euros para os filhos durante 18 anos, vai fazer uma diferença enorme. Vai pagar a universidade dela, vai pagar carro, vai pagar casa. E até vai lhe dar dinheiro para ela, se quiser empreender, já ter ali para fazer bootstrap. Eu acho que é muito, muito importante. Nós estamos a fazer essa transição justamente por causa desse fator, de serem contas que só eles é que vão... Nós podemos fazer ali os investimentos, sendo tutores por eles, mas só eles é que vão ter acesso quando a retirada do capital, maiores de idade. É justamente para também proteger o dinheiro dos nossos filhos de nós mesmos, né? De não chegar lá, mexer. E também porque quando são contas de investimentos, né, tem um maior potencial de crescimento. E eu costumo dizer à minha audiência, por favor, não deixe o dinheiro para o teu filho numa conta à ordem, numa conta de depósito a prazo, que vai gerar, sei lá, 3, 5%. Num candengue, depois caçulinha. Porque as crianças têm ao seu favor o tempo. Então, mesmo que seja hoje esses 50 mil, 10 mil, qual vai ser o impacto daqui a 18 anos, daqui a 20 anos? Então, o tempo vai trabalhar por eles, o valor que estás a colocar vai se multiplicar. Então, não há como ir para trás. Temos as opções ao nosso favor, vamos investir para os nossos filhos. Perfeito, Juscelia.
Que expectativas é que tu tens de Angola? Como é que tu olhas para o nosso país, dentro daquilo que obviamente o teu setor de ação? Angola é um boda que vai bater, é um boda que está a bater, como diz o Murato. Como é que tu vês Angola e que instrumentos é que tu utilizas para diminuir o risco de exposição em Angola? Principalmente para ti e maioritariamente, principalmente até para os seus filhos. Ok, muito bom. Como é que eu olho para Angola? Eu acredito muito em Angola e sou duramente criticada por isso, né? Porque falo muito de investimentos em Angola, justamente porque acredito no potencial. Eu acho que nós ainda vamos crescer muito. Sim. Eu acho que nós, a todos os níveis, a todos os setores, tem sido feito um conjunto de mudanças que vai obrigar os angolanos a ter que depois cumprir, porque nós estamos a trazer investidores internacionais, Sim. estamos a criar ali bases que depois têm que ser continuadas. Só que, entretanto, nós precisamos investir também em conhecimento. Precisamos de garantir essa continuidade. Então, eu acho que isso aqui é um belisco aqui para o Ministério da Educação. Temos que perceber também que áreas é que nós temos que investir mais em termos de educação para conseguirmos justamente criar esses profissionais que vão dar continuidade a esses projetos. Mas, obviamente, que na minha área eu sinto que já tem estabilizado, a moeda já não tem desvalorizado tanto. Vamos ver agora com as eleições, que é a expectativa de todo mundo. A nível de proteção de risco, eu tenho sim, confio no Kwanza, mas não tenho todos os investimentos em Kwanzas. Então, aloco uma parte da minha carteira também em moeda estrangeira, justamente para, caso algo aconteça com Kwanza, trazer aqui esse equilíbrio. Mas estando consciente de que em moeda estrangeira também não há tanta rentabilidade, mas eu sei que o objetivo é o equilíbrio, é trazer aqui esta proteção cambial. No que eu trabalho também mais a nível de risco é negócios. Eu sou empreendedora, tenho negócios, então eu invisto em negócios justamente porque é a área que mais rende em Angola, né? Os investimentos, pronto, trazem-nos essa proteção a nível de património, mas em Angola há muito negócio. Em Angola, principalmente, eu digo que o meu negócio é muito, muito rentável para o tempo que eu dedico, para as horas em que eu fico efetivamente a fazer o que eu faço. Então, eu acho que nós temos muito negócio, há muito crescimento, há muitas áreas que podem ser exploradas, mas, mais uma vez aqui, precisamos garantir que temos conhecimento para fazer ao mesmo nível que é feito lá fora, com perfeição, e nisso tem que ser investimento também em conhecimento. Tu falaste sobre negócios rentáveis e tudo mais, assim, no mês bom, tá? Não precisas dizer assim, mas no mês bom, por exemplo, qual seria a faturação do teu negócio ou de um dos teus negócios? Não gosto de falar de números, mas vou falar de um dos negócios, aí uma média de 7 a 10. Ok. 10 milhões por mês. Tu, Juscelia, tu és um exemplo. Né? As pessoas olham para ti e amam tudo o que tu fazes. E tu agora és um exemplo ainda maior. Porque tu estás a construir uma mansão. A mansão da Juscelia. A Juscelia está a fazer uma obra enorme, uma casa sensacional. A gente às vezes vê nos stories. E a pergunta aqui é até sobre investimento. Vale mais a pena construir uma casa de raiz aqui no país ou comprar uma casa de raiz? Olha para budget, olha para stress, olha para gestão. Como é que tem sido a tua experiência a fazer obras? Eu sempre pensei como é que seria o meu primeiro livro. Depois de ter lido, se calhar, durante essa minha vida, mais de 450 livros, de certeza, porque eu estive a fazer esse exercício e contei, eu escrevi esse livro, o meu primeiro de originais. Como ganhar um segundo salário todo mês sem autorização do teu chefe. Isto vai-te mostrar estratégias pontuais sobre como tu podes atingir a independência financeira, como tu podes cuidar melhor do teu dinheiro, ter ideias de renda extra e negócio e validar aquilo que durante muito tempo tu tiveste a adiar. Este livro é o presente ideal para tu dares às pessoas que tu amas e para tu dares a ti mesmo. Então, compra uma cópia e vamos juntos. Eu digo isso porque eu faço obras demais e eu acho... Mas a nível de custos... Vamos lá. Eu sabia que ia tocar na dor. Tu pensaste que eu ia para outro caminho, né? Tocou na ferida e quem tem acompanhado a construção de uma das minhas casas, né, daquela que eu posto, sabe que está praticamente parada. As obras têm parado. Eu, por acaso, consegui uma construção... Justamente porque eu não tenho maturidade para gerir obras.
Eu contratei uma empresa justamente para deixar como ela está agora. Fiz alguns pequenos avanços, mas eu acho que eles fizeram um excelente trabalho, não tive estresse com obras. Sim. Mas hoje, olhando para trás, eu preferia comprar. É? Preferia comprar. Gastaste Pronto. muito mais do que estavas Não, assim no teu gasta-se orçamento? menos, mas eu acho que não compensa o dinheiro parado. Ok. Não compensa o stress se tiveres que efetivamente fazer de raiz. Então, eu acho que consegues trabalhar muito mais. E também o nosso mercado imobiliário cresce muito devagar. Sim, sim. Cresce muito devagar. Então, eu acho que hoje, se eu olhasse para trás, eu preferia ter aquele dinheiro comigo e se calhar colocar um pouco mais no negócio, ou nos investimentos, e depois comprar uma casa pronta Sim. do que passar pelo processo. Naturalmente que eu não tive tanto stress, mas hoje eu olho, pô, isso, quantos milhões Yeah. é que seriam? Yeah. Onde é que eu colocaria? O retorno, mas, né? mas pronto, é também perceptível que chega um momento da nossa vida em que nós já temos família, também não podemos ter um património só de Sim, investimentos em sim. mercado de capitais, há que ter Isso é algo também essa tangível, yeah. sim, algo tangível, essa segurança, vamos assim dizer, no imobiliário. Então, eu acho que sim, preferia comprar pronta, abdicar um pouco mais, né, de ter Sim. ali a vivenda, a mansão. Gosto muito do que construímos hoje, mas se fosse para escolher, eu preferia comprar pronta e trabalhar um pouco mais o valor que foi investido. Ok. Juscelio, olha, estamos no final da nossa conversa, isso passa tão rápido e a introvertida não se viu aqui na conversa. Se tivesses que deixar assim um conselho, para quem seria? Seria para todos? Seria para as mulheres? Seria para as crianças? Para quem seria e o que seria? Vou deixar aqui para as mulheres, que eu acho que hoje acaba por ser uma referência na maior parte para as mulheres. Acreditem no vosso processo, invistam em conhecimento, vocês podem fazer muito mais do que aquilo que imaginam. E não esqueçam que vocês acabam por ser o pilar da vossa família, ou seja, não, tudo bem que o homem é o pilar, né? Mas a mulher acaba por ser o centro das decisões, porque uma família não avança se uma mulher não estiver bem. Então, as nossas decisões como mulheres, como pilares da família, vão impactar até onde a família cresce, vai impactar como é que os nossos filhos são educados. Então, é importante nós investirmos também na nossa educação, no nosso conhecimento, principalmente aí na questão financeira. Eu digo sempre que as mulheres são as melhores gestoras financeiras do lar. Então, é importante percebermos também quais seriam aí os melhores destinos, como montar o nosso património como família, porque isso vai ter um impacto enorme para o sucesso, prosperidade da família como um todo. Juscelio, estávamos a falar há pouco tempo em off, já era para terminar, mas ainda bem que lembrei disso, da série da Netflix, Poligamia. E tu falaste sobre o posicionamento das mulheres e quão importante é elas terem essa parte de independência, né, naquilo que as suas finanças diz respeito. Como é que tu viste essa série? O que é que te passou aqui, assim, na hora que olhaste para como aquele homem, né, o polígamo, usava do seu poder financeiro, que na verdade até veio, se calhar, de uma das mulheres, né, que ela arranjou no processo. Qual é a tua observação sobre esse tema? Sim, despertou vários gatilhos, né? Há muitos aprendizados nessa série, mas naturalmente que eu trouxe aqui a parte financeira. Naturalmente que a protagonista nem se sentiu tanto, porque ali sentiu-se mais a dependência emocional, que também é algo que tem que ser bem trabalhado, porque às vezes até nós temos posses financeiras, era uma mulher que já tinha até uma certa independência, mas era muito dependente emocionalmente. O que não se sentiu nas outras, sentiu-se Sim. muito ali que a dependência financeira que tinham daquele homem contribuiu muito para aquilo que elas aceitavam. Por isso é que eu digo que as mulheres têm que ter o dinheiro do não, o dinheiro de se pensar em separar, o dinheiro do desrespeito, que é justamente pensando na independência financeira. Se acontecer alguma coisa, claro que nós não podemos fazer as coisas a pensar no mal o tempo inteiro, mas é importante ter aquele valor que eu sei que eu vou aceder caso aconteça algo. Explica isso. Dinheiro do desrespeito, dinheiro do não. O que é isso? Chama-se o dinheiro do não. O que é isso? Explica-nos lá para a gente entender. É assim, tu precisas ter o teu património, né, o teu dinheiro, separado as tuas do reservas. marido. Não. Obviamente que não separado. Não, fica à vontade. Enquanto casada... We listen, we don't judge. Não, isto, o dinheiro do não, ou seja, Sim. se tu não tens contas separadas, naturalmente vais ter as tuas reservas. Né? Sim, sim. Que é um valor que tu naturalmente podes sair de relações caso aconteça alguma coisa. Tem que ter, né? Tens que ter. Mesmo Não isto- pode juntar tudo absolutamente.
tem que existir o dinheiro do não. Não, não estou a dizer isso. Não, Atenção. não, tranquilo, eu não estou a julgar também, porque nós estávamos a falar da série, se for olhar para contexto, estamos a falar da nossa realidade, exatamente. parece que faz sentido. Se olharmos para a nossa realidade, há muitas mulheres que não têm relações em que têm tudo em comunhão de bens. Muitas nem são casadas, às vezes são uniões Sim. não são propriamente de facto. Sim. Então é importante ter essa tua reserva, saberes o que é que tu estás a construir independente dessa relação dar certo ou não. Naturalmente que para as mulheres casadas, que é o meu caso, eu não tenho um dinheiro do não. Mas eu sei exatamente, eu converso com o meu esposo, se algo acontecer alguma coisa, o que é que fica com cada um? Nós temos essa conversa completamente... Ou seja, o dinheiro do não às vezes está numa casa, está no ativo, está no investimento que já vai ser distribuído para ti. Eu acho que são conversas naturais que todo casal deve ter, né? Olhando para o seu património e naturalmente que se vocês têm casaram em comunhão de bens, uma metade é para uma metade é para outro e tem a questão dos filhos. Então é importante ter essa clareza para depois também gerir as expectativas, porque há casais, e principalmente aqui em Angola, que casam em comunhão de bens, mas o marido, na cabeça dele, é tudo dele. Tudo dele, né? É tudo dele e ficam anos e anos aí na luta do que fica com o quê, quando na verdade isso já foi decidido na altura do casamento. Então para as mulheres que são casadas é importante definir ali bem o regime, saber o que é que fica com o quê, ter o dinheiro do caso não dê certo. Okay. E para as mulheres que são solteiras, não têm bem certeza da relação, que é importante ter o dinheiro do não. Eu acho que isso é um tema de conversa, Juscelia. Acho que vamos juntar aqui 6 pessoas, 3 mulheres e 3 homens, incluindo nós os dois, para discutirmos um pouquinho sobre esses temas de dinheiro do não, de estratégias e tudo mais. Olha, obrigado pela tua presença, Juscelia. Sempre fantástica e maravilhosa. Diga-nos agora onde é que as pessoas podem te encontrar para seguirem ou contratarem o teu trabalho. Bem, podem me encontrar, a minha rede principal é o Instagram, Juscelia Gabriel, mas também estou presente no Facebook, YouTube, TikTok. Só pesquisarem Juscelia Gabriel e vão encontrar. Ou pela Financi, que é a empresa que gera a minha marca. Então, se procurarem Financi.ao, tem lá todos os nossos contactos. Obrigado. Olha, não te esqueças de deixar um like, subscrever o canal e ativar o sino das notificações para continues a receber os nossos melhores episódios todas as semanas, infalivelmente, tá? Vamos juntos, sozinho é mais difícil e até o próximo episódio. Se tu estás a trabalhar duro, a construir um negócio, a construir um legado, a liderar equipas ou queres simplesmente aproveitar a vida, a pergunta que deves fazer é: quem está a cuidar do teu dinheiro enquanto tu estiveres ocupado? Eu sou Euclides Francisco, consultor para investimentos em Angola e no estrangeiro, certificado com mais de 50 clientes ativos e um património sob consultoria e gestão na ordem de 80 milhões de dólares. A verdade é simples. Muita gente ganha bem, mas infelizmente investe mal ou deixa o dinheiro parado e acaba por tomar más decisões e sem estratégia. Nas minhas consultorias e na gestão, o meu foco com os clientes não é apenas investir, é proteger património, crescer capital e construir liberdade financeira. Enquanto tu focas na tua família, na tua carreira, no teu trabalho ou no teu negócio, eu ajudo-te a montar a estratégia de investimento certa, quer seja no mercado financeiro ou até em investimentos imobiliários. Tenho acesso a múltiplos mercados e um conhecimento transversal a todo o mundo. Então, se quiseres contratar os meus serviços, clica na descrição deste vídeo no link para a consultoria e vamos juntos.